Começa agora mais um JudaCast. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês. Tio Dimas, prazerzão estar aqui com você de novo. Posso te dar um beijo? Claro, Judá. Seus beijos são muito bons. Hoje o nosso programa está muito especial. E você sabe que o JudaCast é um programa voltado para a família, para você que é papai, mamãe, é educador. E o nosso objetivo aqui é trazer conteúdos educativos e interativos, ensinando princípios e valores bíblicos que podem ser aplicados no dia a dia para a gente promover o desenvolvimento emocional e espiritual das crianças. Então, fica com a gente porque o programa tá demais. E aí, tio Dimas? Fala, pessoal, tudo bem? Que alegria estar com vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um programa. Um agradecimento especial à equipe aqui da BIM Studio, o Tiagão que está aqui com a gente, ao Binho, que tem nos ajudado aqui com toda a estrutura para a gente fazer um programa especial para você, para a gente alcançar muitos corações, abençoar muitas crianças. É um programa feito para a família. Então, vem com a gente porque a nossa convidada, Judá, tá muito especial, né? A nossa convidada, não tenho palavras porque eu amo muito ela. E ela é uma pessoa que é marcante na nossa história, né? Porque ela é uma contadora de histórias. Pessoal, hoje a gente vai estar falando, sabe sobre o quê? Sobre a arte da gente contar histórias para crianças. E o poder que as histórias têm na educação e no desenvolvimento emocional das crianças. Com vocês, Tia Rose! Olá! Uma salva de palmas, por favor. Ei! Muito bom, Tia Rose. Obrigado que você está aqui. Estou muito feliz. Obrigada. Eu amo muito você, sabia? Lindo. Eu também te amo. Obrigado. Tia Rose, obrigado. Imagina, é um Mais que prazer. especial você estar aqui com a gente. A Tia Rose, ela está comigo e com a minha família na nossa igreja. Isso. Nós congregamos na igreja do Nazareno em Atibaia. Isso. E a Tia Rose, vocês não têm ideia da loucura que as crianças têm por esta mulher, mãe e contadora de história. Elas são apaixonadas por você, né? Como que você consegue, né? Sou amiga das crianças. Amiga das crianças. Judá, manda o currículo da Tia Rose. Olha só que especial. Olha só, ela chama Rose Pero, mas pra nós que é tudo íntimo dela, amigão, Tia Rose, tá? Tia Rose. Ela é casada com o Daniel Pero, tio Daniel, Isso. que tem uns carrão lindo. Isso. Depois eu vou falar sobre isso. É a mãe da Daniela, da Heloísa, do João Carlos. Ai, e agora sabe quem mais? É a vovó da Alice. Isso, Alice, da um Alice. beijo pra você, minha princesa. É. Olha, ela sempre foi apaixonada por crianças. E ela era uma criança que ela amava cuidar de crianças. Ela cuidava dos primos, dos vizinhos, dos filhos das amigas e das mamães. E com 15 anos de idade, ela entrou no curso do magistério. E assim, ela começou uma jornada em sala de aula. Com 16 anos, lá no estado do Paraná, ela foi contratada para dar aula na zona rural. Como é que é essa? Sala multisseriada. O que é isso? É uma sala que você separa primeiro, segundo, terceiro e quarto anos na mesma sala. Então eu dividia o quadro em 4 partes com 16 anos. Mas eles aprendiam as mesmas coisas? Não. É matéria diferente para cada sala. Cada um com a sua sala e atividade para cada... Eu tinha 16 anos quando eu fazia isso. Falo pro Daniel, eu era tão criança... Era professora, mas eu era tão criança que eu não via a hora que desse o momento do intervalo para poder brincar. Dava aula pensando já no intervalo para poder brincar. E você de vez em quando reclama quando vai no Ministério Infantil para ajudar a tia Vânia, né? Passava na cozinha da prefeitura, que a gente levava a merenda, né? Colocava a sopa dentro daqueles galão de leite. Ia na Toyota atrás, porque era no meio do barro. Lá no Paraná, imagina, a terra é colante. Daí a sopa ia atrás, balançando. Ia eu e mais 4 professores e o motorista. Daí quando eu chegava lá, as mães iam me ajudar, pegavam a sopa, levavam para a cozinha, mas eu ajudava a servir merenda, a limpar a escola, e era professora. Preparava a aula para as 4 turmas. E as crianças aprendiam, porque tinham sede de aprender.
Nossa. Vontade de aprender. Super educados. Os meus presentes eram a galinha, porquinho, tomate, mandioca. Mas eu me lembro bem que eu estava dando aula, não via a hora de chegar ao intervalo para poder brincar com as crianças. E aí com 23 anos, você começou na sala de aula no Fundamental 1 e 2, é isso? Com 18, eu fui para a minha primeira escola como professora, já regente de sala. Daí já, quando acabei o magistério, acabou o meu contrato com o Estado. Que foi quando eu fui para a faculdade fazer a biologia. Eu fiz a licenciatura em ciências para poder dar aula de ciências. Daí eu já fui para uma escola particular lá no Paraná e foi onde eu comecei. Com 18 anos já trabalhava de manhã e à tarde dando aula. E a sua primeira graduação lá no Paraná? Foi ciências, UEMP, biologia. O EMP, hoje é o EMP. Tá. E a segunda? A Universidade Estadual. Foi em a segunda fonoaudiologia também lá no Paraná. Lá no Paraná, que é Uningá. Uningá. E depois de 23 anos em sala de aula, ela está há 14 anos trabalhando na área de audiologia. Audiologia! Uma especialidade na fonoaudiologia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque, turma, ela veio comigo no carro, sabia? E a gente veio falando sobre um monte de coisa legal. Ela falou sobre a dificuldade que algumas crianças têm, né, tia Rose? Isso. Na questão do aprendizado, né? Isso. Então, muitas vezes, as crianças vão lá, são diagnosticadas com TDAH, com a dislexia, ou é hiperativo, não consegue aprender, não presta atenção, é desatento. E, às vezes, um simples exame de audiometria vai descobrir o problema. Né? Isso, eu tive alguns casos lá na minha clínica de adolescentes, crianças. Peguei uma menina de 8, um de 12, 16, 20 e pouquinho, com rebaixamento de agudo. Então, quando nós temos a nossa frequência grave preservado, grave, médio preservado, ouve, mas com agudo rebaixado, a gente tem dificuldade de entender o que está sendo falado. Então, essa criança vai ouvir, vai aprender a falar, só que vai ouvir faltando informação. Tia Rose, fala do que você falou no carro para mim, daqueles tijolinhos. Isso. Eu achei legal o seu exemplo. O nosso aprendizado é como se fosse uma parede, né? Como se um pedreiro estivesse construindo um muro, ou levantando um prédio. A primeira carreira ali seria o fundamental, o primeiro ano, o prézinho. Passou de ano, porém ele não aprendeu o 2 mais 2, ficou faltando um pedacinho. Então, uma parede que ficou faltando um pedacinho. Dá para construir o próximo ano em cima daquele pedacinho, só que no próximo ano vai faltar aquele pedacinho e mais um. Então, vai ficar 2 falhinhas. E isso, a parede vai sendo construída com essas falhas. Quando chega lá, no período de vestibular, ou no período que precisa colocar a profissão em prática, essas falhazinhas que ficaram lá atrás, que parecem tão pequenas, isso no montante vai fazer falta lá na frente. Né? Ou deixa com insegurança, né? Dificuldade para poder entender o que está acontecendo, porque não é nem que não aprendeu, ficou faltando lá o pedaço atrás. Então isso é bem importante. Tá? A audição, a atenção e a audição são interligadas. Né? Para ouvir, precisa estar atento, e para estar atento, a audição também tem que estar boa. Turma, vocês não sabem, mais uma vez eu fui na casa da tia Rose e ela me serviu umas bolachinhas. Quem faz a bolachinha? É você que faz? Sou eu. Mas você faz junto com a sua mamãe, Sou eu. Né? Ou não? Ou é só você? A minha tia me ensinou a fazer essa bolacha, e daí uma maneira que eu tenho uma das coisas que eu gosto de fazer fora o meu trabalho é cozinhar. Então, eu sempre tive prazer em estar na cozinha, e a cozinha pra gente, a mesa pra gente é um lugar muito importante. Pra gente, para o meu marido, para os nossos filhos, é um lugar muito importante. Na nossa mesa sempre tem espaço. Então é ali na mesa que a gente vai colocar as ansiedades do coração, é ali na mesa que vai ser apresentado os medos, é ali na mesa que vai ser colocado o que se passou durante o dia, né, as alegrias, as tristezas, as raivas, os choros, é ali na mesa. Você já chegou a compartilhar comigo algumas vezes que a gente foi lá na sua casa? Uma coisa que assim, que você, esse tempo à mesa, assim,
todos os dias você faz janta na sua casa. Todos os dias tem janta, preparo a mesa e os melhores pratos, o que a visita vai usar é o que a visita vai encontrar durante a semana, de segunda-feira à noite, por exemplo. Porque você faz isso para sua família. É importante. Na verdade, assim, o que eu acho importante que eu vi, que isso se tornou algo cultural na sua casa. Cultural. Ou seja, os seus filhos aprendem desde criança. Hoje eu vejo a Daniela fazer isso com a Alice. Olha, que legal. Tá, então já prepara a mesa. Ela casou, o marido dela não tinha o costume da mesa. E ele aprendeu, hoje ele pede a mesa para ela. Uma coisa legal, a gente falou no outro programa com a pastora Pri sobre essa questão da educação dos filhos, né? Então, como é importante essa questão do cuidado à mesa. E uma coisa que a pastora Pri, ela falou, que ela tem um tempo muito especial com os filhos individualmente. Eu lembro que você falou também, eu tô abrindo todos os segredos aqui. Que você, com os teus filhos, você de vez em quando vai lá, leva um café na cama. Eu faço isso todos os dias, o café na cama. Porque você, na verdade, eu acho que esse tempo individual com cada um, né? Cada um. Que é onde ele abre o coração. E orar também, antes de... Então, depois do jantar, os bilhetinhos de vez em quando, assim, quando é um dia especial, ou quando dá uma... Aliás, esse do bilhetinho, eu vou te falar, me chamou a atenção o dia que você postou no Instagram. Acho que foi um bilhetinho, não sei se seu pro Daniel ou do Daniel pra você. E eles fazem isso comigo agora, porque eles aprenderam a fazer bilhetinho. Eu falei pra Vânia, a minha esposa, eu falei assim, Vã, a gente precisa começar a fazer mais isso. Porque na verdade a gente passa o dia correndo e fazendo as coisas e não se preocupa com esses detalhes. Põe no espelho do banheiro, quando vai escovar o dente, tá lá um bilhetinho novo. Você nunca mandou um bilhetinho pra mim. Judá, tem que aprender a mandar o bilhetinho, ó. É tão Mas você gostoso. também não mandou pra mim, Judá, eu vou dar uma dica. Olha, lá na minha casa tem aquele balcão que você conhece com doces. Aquilo é verdade, tem um monte de bala. Aquilo é uma ceva. E é de propósito que tá ali. Que legal. Gente, e ela tem um hobby junto com o marido dela, o Daniel. Eles adoram carros antigos. Eles gostam de viajar bastante, né? Isso. E lá nas viagens vocês costumam fazer amigos, né? Isso. Nos lugares que vocês vão. Tia Rose, depois você pede pro tio Daniel deixar eu dar uma volta no Fusquinha dele? Passear de Fusca. Nossa, como criança gosta de Fusca. Tá a Bel Air lá, um carro lindo, maravilhoso de levar noiva na igreja. Criança gosta do Fusca. Gente, ele ama tanto o carro dele. Ele tem, como é que chama o carro? Bel Air? É uma Bel Air 56. Uma Bel Air 56 azul. Lá na casa ele bota uma capota, né? Uma capa por cima pra não cair uma sujeira. Ele é todo cuidadoso. O meu pai só teve filhas e ele gostava muito de carros. Então meu pai ensinou a gente a dirigir cedo. Com 6 anos ele colocava a gente no colo dele e a gente ficava no controle do volante. Com 13 anos eu já dirigia Kombi. Nossa! Então, o meu primeiro brinquedo foi uma pista de... Com 13 anos dirigia Kombi? Já dirigia Kombi, aprendi a dirigir na Kombi. Eu peguei a Kombi da igreja esses dias pra fazer aprendi um projeto. Dirigir na Kombi. Como você tá dirigindo, ela vai andando pro lado, assim, cima. Tá puxando a direção. Mas o meu pai, ele foi apaixonado por carros. Não em específico carros antigos, mas ele mostrava pra gente, olha por baixo, carro é perigoso, né? Então, eu tive muito esse contato por causa do meu pai. E graças a Deus, Deus colocou o Daniel e foi a dupla perfeita, né? A gente gosta de viajar de carro, fazemos viagens longas, e nesse tempo da viagem, a viagem é um passeio. Isso a gente leva pra vida também, outra coisa muito legal. Sei lá, eu saio da Audi Pro e vou pro banco, por exemplo, eu vou pro escritório. O tempo de eu sair da Audi Pro e chegar no escritório, eu vou passeando. Eu preciso ter muito que aprender. Uma florzinha no chão não passa sem eu prestar atenção, uma maritaca gritando na orelha enquanto tá todo mundo achando ruim. Olha que linda a maritaca. E quando a gente vai pra Socorro atender lá, o caminho pra Socorro é lindo, então a gente vai passeando, a gente pede para Deus não nos deixar acostumar com o dia a dia. Não deixar a gente acostumar com o lugar que a gente mora. Olha, não deixar a gente acostumar com nossa viagem já vai anotando até Socorro. Por quê? Porque a gente, até chegar lá em Socorro, no nosso trabalho, a gente vai passeando. Então chega no nosso trabalho já com um sentimento diferente. E com as crianças, como que era isso? Assim, na época com seus filhos mais novos, né? Como que você aproveitava esse tempo de carro, passeio, para poder... Sempre chamando a atenção. A criança nunca pode ficar solta. Se o coração da criança tá solto, outra pessoa vai chegar. Por isso que eu estava falando da mesa, a importância da mesa.
professor tá ali. Você não sabe como que é a vida do professor, se é aquilo que você quer para a vida do seu filho. Tem uma época do seu filho, dos 10 aos 16, 17 anos, que o professor é um semideus ali. O que o professor falar é aquilo, né? No momento da mesa eu sondava o que estava acontecendo na vida dos meus filhos. As meninas, elas eram mais apimentadinhas, mais assim, mas entendiam. O João sempre foi muito questionador. Então, várias vezes eu tive que pegar, com as meninas também, mas mais com o João, pegar a Bíblia e mostrar na Bíblia, olha, seu professor falou isso, só que a Bíblia fala isso. Ou você acredita que a Bíblia é a verdade absoluta, ou então a gente encerra a conversa aqui. Olha só. Depois, antes de dormir, passava no quarto, orava com as meninas, orava com ele. As meninas já estão casadas, faço isso até hoje com ele. Passo no quarto, oro com ele. E de manhã, hoje, para estar aqui, antes de chegar, de te encontrar, eu já levei o café dele na cama. Filho, você é herança do Senhor, Deus abençoe seu dia. Então faz toda a diferença. Se sente especial, amado, né? Amado, com segurança para a vida, né? E é muito interessante, as meninas escolheram os esposos muito parecido com o pai. Muito parecido. A Heloísa casou agora em maio, faz pouco tempo. Pai, é impressionante como o Gui é parecido com você, né? Mas não é, né? Tiveram referência, né? Entendi. Tia Rose, você trouxe um montão de coisa. Eu vi que a Bila tá por aqui hoje. Trouxe. Como é que chama o nosso amigo Galinho aí? Esse é o Galinzé. O Galinzé. Tem um monte de coisa legal. E eu quero que você conte como que você consegue fazer com que as crianças fiquem vidradas, encantadas com você na hora que você está contando história. A gente vai entrar depois em outros pontos mais sobre a importância, a estratégia, mas eu quero saber o que você falou. Eu sou amiga delas, né? Isso. Como que você consegue fazer para conseguir acessar o coração delas? Isso. A criança é muito verdadeira, né? A criança sabe quem gosta dela. Quem tá com vontade, quem tá afim de estar ali, quem tá de coração. Então eu acho que Deus distribui os dons e os talentos de acordo, né, com a necessidade e coloca em cada um já isso aí. Eu falo que eu já nasci professora, né? Eu era uma criança que gostava de bebê, gostava de criança, gostava de cuidar dos vizinhos ali. E para mim, sei lá, eu olho um pacote de jujuba, o doce que eu mais gosto é jujuba. E pra mim é muito relacionado a jujuba com criança. Quando eu abro o pacote de jujuba, aquele cheirinho... Você já cheirou um pacote de jujuba? Abre o pacote de jujuba e cheira pra você ver. Um cheiro maravilhoso, é cheiro de criança, cheio de açúcar, que chega a brilhar ali, ó, que são os olhinhos das crianças coloridos, e você tira aquilo, espalha por tudo. Então, quando eu chego onde tem muitas crianças, é como se eu estivesse abrindo um pacote de jujuba. Enche meu coração de alegria e eu não me diminuo, mas eu me faço do tamanho deles. Mas eu acho que também você faz isso porque não que você faça isso, mas assim, no teu coração, a essência do teu coração é que você está fazendo isso para Deus. Para Deus. Porque você entende. Através do que eu aprendi na vida, que Deus fala na Bíblia, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino. Senhor, me faça ter a simplicidade da criança. Como a criança tem facilidade de fazer amizade com outra criança. Então, quando eu me faço criança, eu tenho acesso fácil a eles. Entendi. Né? Me faça ter a simplicidade no vocabulário, no agir, e você acha, no sentimento. Quando a gente desce no mesmo nível, no sentido da altura, olho no olho. Você já ouviu falar que o indígena, quando ele vai conversar com a criança, ele não conversa assim? O indígena sempre abaixa. Olho no olho. Os meus filhos, poucas vezes eu precisei bater nos meus filhos. A correção foi na vara. Eu tinha uma varinha pintada de rosa em cima do guarda-roupa, a varinha do amor. Às vezes falavam, mãe, ó, eu quebrei o copo, você não vai usar a varinha? Porque eles achavam que ficava ali sem função, né? Mas a varinha o que era? Tava fora de casa, segurava no braço aqui, eu dava um apertãozinho. Em casa a gente conversa. E em casa a gente conversava. Fala um pouquinho sobre a importância da correção. Porque assim, existe polêmica, assim, não pode bater. Eu vi recentemente como que é o nome da psicologia positiva.
Não Então, tem assim, como que você enxerga isso? planta, se não tiver poda, uma planta que não sai do lugar, um vegetal lá, ó. Se não tiver poda, o que acontece com a planta? Você está corrigindo sai ela para toda que ela torta, não cresce, não dá flor, não dá fruto, né? Um pé de manga, se você não limpar ele, não podar, sei lá, de qualquer outro fruto, não tomar sol, não regar, não tiver o cuidado, não direcionar. Uma planta a gente direciona. E você deu para as crianças, para a Vânia, aquela água maravilha, né? A água maravilha é uma bênção, doendo? são estratégias. Uma estratégia. E Deus vai dando, são umas coisas que vão surgindo assim. Então, e falando na estratégia, conta um pouquinho do que você trouxe aqui. Você trouxe... e como que você usa isso como estratégia para levar a palavra, para acessar o coração delas? Então, a água maravilha é um exemplo disso. Ai, vai pentear o cabelo. Ai, mãe, tá doendo. Ai, eu tô triste, porque criança também fica triste. Criança também tem raiva, criança também tem medo. E a água maravilha, põe um pouquinho de água maravilha, cura tudo. Água maravilha na verdade, é uma a água maravilha bênção. é uma água normal. Você põe Às vezes põe até uma gotinha, sei lá, de pirona para ficar meio azedinho, ou aquele melzinho de espirrar na boca. Mandei fazer um rótulozinho, espirra na boca e acabou. Terminam as dores. Terminam as dores, que estratégia. Então, e isso Deus vai colocando no dia a dia. Quando você começa a pensar como a criança pensaria, como a criança vai lidar com esse medo. Se eu fosse criança, você coloca no lugar. Como que eu gostaria que fosse feito comigo? E tem alguma estratégia que você pensa, por exemplo, com os teus filhos, ou mesmo para... Eu sei que no ministério lá da igreja existe um trabalho direcionado, um currículo programado. Mas falando, por exemplo, aos pais que estão assistindo, ao mesmo os professores, qual que é o foco que você acha que tem que ter no direcionamento do coração da criança? Ser mais parecida com Jesus? Temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tá. A primeira coisa que a gente vai colocar um temor respeitoso. As crianças sabem muito esse termo, reverência. Pergunta para a Júlia e para o Lucas. O que é reverência? Eles já ouviram falar muito disso. Reverência, o respeito. Então isso aí começa lá com Deus. O que a Bíblia fala? Né? A gente começa a orar e a profetizar a Bíblia ali e a colocar a Bíblia diante das crianças. Então, é baseado nisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temor a Deus. Primeira coisa, não temor a Deus como um Deus malvadão. É porque Ele me ama tanto, eu quero agradar tanto, eu temo em deixá-lo triste comigo, temo em não obedecer porque eu quero agradar. Entendi. Então, parte daí. Tudo é o temor. Mas assim, cada história você vai contar de um jeito, tem um propósito, mas o fundamento principal é a gente poder alcançar o coração dela. Através do respeito, do amor, né? Daí o que Deus traz pra gente para fluir para outras pessoas. A gente viver Deus mesmo sendo criança. Amando o amigo, respeitando pai e mãe, falando a verdade, cuidando da avó e do vô. Né? Respeitando a professora. Como que um aluno que tem um coração em Deus pode tratar mal a professora? Desrespeitar a professora, não estudar para a prova. Ou seja, então o que a gente acaba vendo muitas vezes que está hoje no mundo que o que está sendo semeado no coração das crianças, por exemplo, que a gente vê muitos youtubers que fazem algumas coisas, eles estão lá e as crianças estão assistindo, estão tendo acesso. Ou seja, está semeando coisas que são totalmente contra esses princípios. Contra esses princípios. A criança não pode deixar pelo coração dela. Né? Tá certo, ela tem a vontade dela. Você vai sentar, vai conversar o que está passando no seu coração. Não deixar a criança só pelo coração dela. Né? Não que a vontade da criança não possa prevalecer. Muitas vezes já aconteceu dos meus filhos terem mais razão do que eu, estarem certos e eu não. Né? Por isso que precisa da conversa. E ter esse direcionamento dentro da palavra. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra também. A palavra não é só para os nossos filhos. Tem pais que mandam os filhos para a igreja, ele vai aprender sobre a palavra lá. E eu não preciso. Ou seja, a gente não pode terceirizar a educação deles. Uma coisa espiritual que eu também, né? Falo muito. Filho vê, filho faz. O que o seu filho está vendo em você? Isso é muito verdade.
E isso eu tô colhendo hoje na vida dos meus filhos. Hoje eu vejo a Daniela uma cópia minha com a Dani. Eu falo, quem te viu, quem te vê, né? Você achava ruim, mas tá fazendo igual. Olha só. Né? Então hoje eu vejo uma cópia do que ela tá fazendo com a Alice. Poderia ser ao contrário, né? Para uma coisa não muito boa. Então, filho vê, filho faz. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras em casa, com as nossas atitudes em casa, porque às vezes, tá brincando lá, não percebeu. Percebe sim. Criança percebe. Eles são uma esponja, né? Percebe. Percebe porque eu lembro de quando eu era criança. Começa a lembrar de você, criança. Eu lembro das minhas tias contando história com a minha avó, com o meu avô lá, e eu brincando. E eu lembro das histórias dela. Coisas de levantar o cabelo. Né? Atitudes que desde muito cedo eu falava, nossa, isso eu não quero pra mim, isso eu quero pra mim, isso é legal. Eu sei que Deus já foi direcionando e colocando as coisas que precisava, mas poderia ser uma referência errada, por exemplo. Uma coisa, eu até escrevi aqui, tem uma estatística que a gente... A janela de conversão, a janela, né? Aqui, ó. Olha que interessante, dados de uma pesquisa onde a idade do cristão que entrega a sua vida para Jesus, né? 1% só antes dos 4 anos. Você acha que antes dos 4 anos existe essa consciência? Consciência, tem um entendimento, a criança já consegue saber, eu amo Jesus, né? Mas o Lucas e a Júlia, eu vejo isso... por intermédio do pai e da mãe. Apesar do que eles estão com 7, quando eles estavam menores, eu vi uma paixão avassaladora, profunda de Jesus e o Papai do Céu que a gente conseguiu construir. Tanto que acho que foi você que falou que você já orou com o Lucas e com a Júlia. E eles aceitando Jesus no coração. E fala um pouquinho dessa janela 4x14, que a gente até falou com a pastora Ágata no outro programa, só que sobre trazendo junto essa questão da contação de histórias. 85% da conversão acontece aí. Olha só. E é a fase que está ali na mão dos pais. Né? A minha conversão tem muito do meu avô e da minha mãe. Meu avô me fazia ensaiar músicas em casa, corinhos, louvores e cantar lá na igreja. Memorizar versículo e aprender e apresentar lá na igreja. Você conseguia fazer culto doméstico em casa? Não, tipo assim, não, quando eu era criança, você fala? Com seus filhos? Com os meus filhos, sim. Com os meus filhos, sim. Como que você fazia? Você separava um horário e todo mundo pegava sentava? uma situação do dia, e a gente conversava sobre aquilo, vamos ver o que a Bíblia está falando. Tá, então era uma coisa mais informal do que um culto. Informal do que um culto, para não ficar pesado. Mas já fizemos culto também. Né? E fazia mais a mesa mesmo. Mais a mesa, o momento da mesa. E tem um momento pós-jantar que é o café. Até a Alice gosta de café. Turma, vamos lá na casa da tia Rose? Daí esse momento... Olha, café, jantar... O momento do café é o momento que passa para jogar conversa fora, entre aspas. Né? Nesse momento do café, e daí senta ali em volta para ir jogando. E isso vira, sem brincadeira, 1 hora, 1h30. Mas vou te falar, hoje o desafio do que eu vejo, pelo menos em casa, a gente usa alguns afazeres que a gente tem que fazer, conseguir organizar, e as crianças, estar com as crianças e... a gente tem uma televisão que eles acabam assistindo algumas coisas, não deixá-los ali de frente e a gente tendo que ter atenção plena para eles. Tem que ser intencional. É desafiador. Você tem coisa para fazer, tem roupa para lavar, tem louça para lavar, tem a comida do jantar para guardar, o almoço do outro dia para deixar preparado, mas é intencional, é sacrificial. Mas chega num ponto que é tão prazeroso. E depois, quando você começa a colher os frutos disso, é uma bênção. Entendi. É uma bênção. Fazer a lição junto. A importância de pegar uma agenda de um filho, olhar o que a professora escreveu. Eu já vi pais que deixaram ali 50, 60 lições, recados na agenda sem olhar, sem assinar. Como que essa criança se sente? Qual a importância que essa criança vai sentir lá do pai e da mãe? Então, sentar para fazer a lição de casa. É legal fazer lição de casa? Não. Mas com os 3 ali sentados. A Dani na faculdade, eu sentava com ela para fazer lição da faculdade. Olha só. Lição da faculdade.
né? Então, é esse tempo de sentar junto, fazer a lição. Não é gostoso, mas é necessário, né? Onde está a tua prioridade, né? O fruto disso você vai colher mais tarde. Tia Rose, tá me chamando a atenção como esse seu galinho, ele é elegante. E a história faz muito parte disso. Como é gostoso educar com história, sem briga, sem cobrar, né? O galinho... Conta dele pra mim. O galinho, ele foi feito para poder... Deixa eu mostrar aqui na câmera. Ensinar obediência. Olha aqui, feito com esborrifador. E um detalhe, eu não tenho dons artesanais nenhum, viu? Isso aqui é tudo... xeretice minha. A gente põe água aqui. O galinho é um galinho cantador, que ele canta bem pra caramba. A obrigação dele no galinheiro é todos os dias, 6 horas da manhã, cocoricó, bem lindo. E daí ele tava meio resfriadinho e tinha sorvete na geladeira dele. E a mãe falou, filho, não vai tomar sorvete porque você tava resfriado, tá com a garganta ruim, vai ficar pior. E ele esperou a mãe dele sair de perto, foi lá escondido, sem a mãe ver, e tomou sorvete. Desobedeceu a mãe. Escondido da mãe, Daí ele foi dormir, no outro dia ele foi cantar cocoricote. Corroco. E daí ao invés de cantar ele espirrava. E a barriga do galinho vai estar cheia de água. Então cada espirro uma bombada. E as crianças, isso é muito marcante, né? Ai não, ele tá espirrando em mim, que nojo, credo. Então a gente trabalha a obediência aqui e depois traz para a Bíblia. Você sempre associa ao versículo bíblico. Os princípios bíblicos, algum ensinamento bíblico na importância de falar a verdade, quem é o pai da mentira, né? Que a mãe é uma autoridade que Deus colocou na vida da criança, que quando a gente obedece à mãe, a gente está obedecendo a Deus, né? Assim, o pai, a professora. Quem está cuidando da gente no momento, a autoridade é uma pessoa que Deus colocou para cuidar da gente. Então, com galinho dá para trabalhar bastante coisa, né? Tia Rose, depois a gente pode preparar algum material para passar para os pais, para os professores, onde a gente tenha esses versículos com o aprendizado e, de repente, a ideia do que você fez, para que a gente possa compartilhar com eles? Tá, a gente pode deixar. Legal. Depois, tio Dimas, não vai esquecer, hein? Depois você pega com a Tia Rose e a gente vai colocar lá no site. Vamos colocar. E a Bila? E a Bila, conta mais dela pra mim. O que ela ensina pra gente? A Bila, também, fiz aí um modelinho mais ou menos dos desenhos que eu aprendi a fazer. A Bila tá presa aqui, ó. Ela é de ficar presinha assim mesmo, a Bila. Ela fica assim presa? mesmo. Ela fica assim mesmo. E a Bila é um caso de conversão bem lindo. Deus colocou a Bila no meu coração para trabalhar a conversão mesmo das crianças, né? A necessidade do quebrantamento, a necessidade de se entregar a Deus. A minha conversão foi com 7 anos. Olha que lindo. A professora da escola dominical, Dona Francisca, contou a história de uma pipa, de um garoto que sumiu com a pipa, e ele orou pela pipa, e depois, na outra semana, um coelhinho que eu ganhei de uma amiga, coloquei na garagem para dormir, na lavanderia. Quando eu cheguei lá, cheio de sangue por tudo. As crianças amam ouvir as minhas histórias de quando eu era criança. Tia Rô, conta uma história sua de quando você era criança. Aliás, essas dicas, assim, enquanto a mãe ou a professora vai contar a história, o que é importante ter? Você fazer as vozes, isso aí. os olhares. Não, quando você vai preparar uma história para as crianças, você tem que se apropriar da história. Você tem que conhecer. Se apropriar do personagem, tem que ter um estudo. Primeiro a história vem para você, os princípios bíblicos é para você, Deus vai tratar dentro de você. Isso aí é para sala de aula, quando você vai lá para o Ministério Infantil, sem isso não tem jeito. Então, tudo que você vai preparar, Deus fala com a gente primeiro, para depois falar com as crianças. Então, aquilo vai dentro de você e daí flui para as crianças de uma maneira mais fácil, né? Daí, do coelhinho lá, e quando eu cheguei, meu coelhinho tava lá todo cheio de sangue e o coelhinho das minhas 2 irmãs juntos. Daí, nossa, a Dona Francisca disse que Deus pode fazer. E eu entrei no quarto, apaguei a luz, fechei a porta, ajoelhei na cama, Senhor, fiz a oração que ela ensinou. Olha como que Deus faz as coisas. Como que você sabia que era o seu coelhinho, Tia Rô? O meu era o único que tinha um tupetezinho pra cima. Saí na sala da minha casa, quem que tava lá? O bendito do meu coelhinho. Olha só. E eu comecei a gritar, sapatear, pai,
Ai, Deus ouviu minha oração. Meu pai tava dormindo de meia e de cueca, saiu patinando e me ajudou a pegar o coelhinho. Aquele dia eu tive uma convicção muito grande de que Deus ouviu minha oração. E a minha conversão foi aí, nesse momento. Foi o divisor de águas. Olha que né? lindo. Então, Deus acessa o coração das crianças, sim. Tia Rose, sabe que um dia a gente estava lá num condomínio, perto de casa, e teve uma experiência muito legal com o Lucas e com a Júlia. Você lembra, tio Dimas, como é que foi? Foi assim, Rose. A gente estava lá e eles encontraram uma borboletinha morta. Morta? Aí eles pegaram na mão. Olha, papai, olha, papai. Aí trouxeram. Aí, na ousadia, né? Assim, uma borboleta morta. Você sabia que Deus pode ressuscitar ela se Ele quiser? Vocês creem? É verdade, papai? É, a gente crê. Então vamos orar. Oração de criança. Uma pastora amiga nossa, Shirley, falava assim, tem que orar como criança. Sim. Sincero, simples, sem fazer firula. Aí fomos lá. Eu falei assim, eles colocaram a mãozinha em cima, o dedinho. Papai do céu, em nome de Jesus, se é da tua vontade, ressuscita a borboletinha, que ela possa voar. Aí ela morta. Ela começou a bater as mãos assim. Então, olha, isso aí nunca assim, mais. ou seja, Nunca você mais vê. vou esquecer. Aí assim, vamos soltar ela? Aí eu fiz assim, ela começou a bater as asas. Nunca mais eles vão esquecer. Deus, o Deus que ressuscitou a borboleta, eu preciso do Senhor agora. É esse Deus aí, faz toda a diferença. E a Bila foi uma estratégia que eu usei para evangelismo mesmo, né? Para apresentar o Espírito Santo na vida das crianças. Então, a Bila é uma menina linda, olha aí como você está vendo, ela tem um vestido lindo, um sapato lindo, uma roupa linda, um cabelo lindo, mas olha a cara dela. Olha que... Na Bíblia fala que se quer ter o rosto bonito, tem que ter o coração alegre, né? Coração alegre deixa o rosto mais bonito. E olha a cara da Bila. A Bila é uma menina brava, briguenta. Nossa. E nem combina com essa roupa aí, olha como ela fica feia. Nossa, ela tá bem feia mesmo, hein? Né? O coração alegre deixa o rosto mais bonito. E olha que feia que tá a Bila aí, briguenta. E brigava com todo mundo, tudo ela achava ruim. E quando a gente abre essas brechas, o que eu falo para as crianças, a gente ensina muito também através dos louvores. O louvor, antes de eu ensinar qualquer louvor para as crianças, ou antes de cantar, vou falar sobre o que acontece com o louvor. Então, a música do toque, 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 quando o mal encontra uma brechinha, né? Então, um espacinho, o mal entra, mas só que o mal vai entrando aos pouquinhos. Jesus não, Deus quer tudo. Como diz a Ágata, menos que tudo é nada. Né? Então Jesus quer tudo, mas o mal ele entra sorrateiro, quietinho. E eu abro a porta bem pequenininho assim, apaga a luz. Né? E daí o mal age no escuro. Então a Bila acontece isso aí, ó. Ela vai dando autonomia, ela vai abrindo as brechinhas para o mal entrar. E quando ela trata mal as pessoas, o mal aparece. Nossa, quando essa cara parece que ela tá falando um monte de palavra feia, né? O mal aparece e vai sujando o coração da Bila. No princípio não aparece nada, ó. Outra coisa que a Bila faz, olha isso. Você já viu alguma criança fazer isso? Tá fazendo birra? No mercado? Tem criança, eu já vi criança espernear, não quero, e briga com a mãe, e chora, e faz birra, e grita, qualquer coisa, abre o bocão, e daí eu falo para as crianças, olha, que linda a boca dela, né? Olha o tamanho da boca da Bila, chorando, batendo o pé, brigando com a mãe, se rolando pelo chão. E aí, o mal só fica esperando. A Bila deu outra brecha. O mal nunca chega sem a Bila da brecha. O mal chega porque a Bila dá brecha. Então a Bila deu brecha, o mal vem, a musiquinha do tubarão, e vem e suja o coração da Bila. Olha o coração como tá suja ficando. o coração da Bila. Mas a Bila também, olha isso. Ela faz uma coisa horrível. O que a Bila faz? Você já viu criança fazer isso? Mostrar a língua? Ela mostrou a língua pra professora dela. Assim, que coisa feia. A mãe dela chamou a atenção dela quando a mãe saiu de perto. Nas costas da mãe, ela mostrou a língua para a mãe, mostrou a língua para o irmão. Então a Bila mostra a língua. É muito feio mostrar a língua. E daí ela deu brecha de novo. E o mal vem. E a Bila só vai deixando o mal fazer maldade.
né? O mal não vem sozinho, né? A gente é que vai dar as brechas para o mal. Então, olha isso. Agora, isso aqui é terrível. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. E a Bila mente. Ela conta mentira, Judá. Que coisa feia. Olha lá, a Bila conta mentira. E quando ela conta mentira, ela está servindo o pai da mentira. E quem é o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. E quando ela conta mentira, ela abre mais uma brecha. Mais e o um mal espacinho. aparece. E vai sujar o coração da Bila de novo. Como que faz com uma criança crescendo com o coração sujo desse jeito? O coração vai sujando. Além de contar mentira, a Bila é uma menina maldosa. Ela faz maldade, ela bate, empurra os amigos. ela puxa o cabelo. Bila, Ela que não coisa divide feia, o lanche, ela conta, faz maldade, ela conta, faz fofoca de um pro outro, fica reparando nas roupas das amigas, não quer brincar, não quer dividir o brinquedo. E quando a Bila faz isso, Judá, olha o mal, só fica esperando. Ela fica alimentando o mal com essas maldades, com essas brechas que ela vai colocando na vida dela, né? E o papai e a mamãe não tá por perto para ajudar a Bila, e daí como que faz? Olha uma outra cara malvada da Bila. Gente, não dá nem para saber direito que cara que é essa, né? Mas esse dia aí, ela deu um jeito de chegar mais cedo lá na escola. Ela viu que tinha alguns materiais lá na biblioteca que ia ser distribuídos para as crianças e ninguém estava olhando. Sabe o que ela fez? Sabe, Judá? O que ela fez? Ela pegou o material sem ninguém ver. Bila, que coisa feia. Você sabe como que chama isso? Roubar? Roubar. E daí, nesse momento da história, eu paro e conto uma experiência minha de quando eu era criança. As crianças... Pais, contem sobre a vida de vocês para as crianças, reais, né? Histórias reais, as crianças amam. Daí lá na igreja eu conto para as crianças, sabe, quando eu era criança, eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos, era bem pequena. E eu tinha uma tia que tinha uma loja de produto escolar, de coisas, material escolar. E eu tinha liberdade de entrar e sair na loja o tanto que eu quisesse. A minha mãe tinha um salão de beleza ao lado do comércio dela. E eu entrei na loja, ela tinha recebido borrachas de apagar lápis, umas borrachas lindas. E eu queria as borrachas. E eu peguei algumas borrachas e fui colocando na boca. Daí eu conto para as crianças, gente, eu peguei a borracha, coloquei uma aqui, outra aqui, foi verdade, uma aqui, outra aqui. Saí com a boca cheia, até babando assim, com a boca cheia de borracha. E cheguei correndo lá para minha mãe, mãe, eu peguei borracha da tia Noemi e ela nem viu. Nossa. Bom, a esperta foi contar justo pra mãe, né? Mas também não tava, acho que não tinha essa maldade, né, de roubo. E a minha mãe, como assim você fez isso? Na hora eu achei ruim. Mas e se minha mãe não tivesse feito isso, é que eu falo para as crianças. Se minha mãe não tivesse feito isso, tia Rô, você ia ser uma ladra. Você ia aprender a roubar. Tá vendo? Eles têm consciência. Sabe que o tio Dimas uma vez ele pegou uma mexerica na casa da vizinha. Você lembra disso? É verdade, minha mãe, eu levei a mexerica no bolso. Aí minha mãe foi lá. A minha irmã mais nova roubou pinhão. Minha mãe ela foi até o vizinho a mesma e falou assim, coisa. Devolve. Pede desculpa. Então, é cruel isso com a criança não vai gostar. Eu lembro do meu sentimento. Daí, o que minha mãe fez? Mas, por exemplo, o risco dessa questão, dessa educação positiva, não pode frustrar, Gente, não pode... como pode? Tem que ter correção. A frustração faz parte. O João teve uma professora... Você contou. A Amélia. Amélia. E assim, ele sofreu muito. Sofreu muito. Daí, o que eu disse pra ele, filho, você vai aprender a lidar com as Amélias da vida. Né? Então, as frustrações fazem parte. A criança que não é frustrada vai ter problema na fase adulta. Então, precisa. Né? Por isso que Deus colocou os pais para estarem juntos. E o filho tem que ter essa segurança também, né? De chegar e expor e falar. Mas a gente nunca pode chegar julgando, ouvir primeiro. Né? Ouvir primeiro e dentro dos parâmetros bíblicos, o Senhor me direciona. Muitas vezes eu me peguei em momentos que eu não sabia nem o que fazer. Né? E daí, roubei a borracha lá da tia, minha mãe pegou na minha orelha. Você pegou a borracha da tia Noêmia? Vamos lá devolver. Pega essa aqui, vamos devolver a borracha. Levei a borracha para a tia Noêmia.
mais o tempo de descer a avenida ali, um pedacinho da calçada, até chegar na loja dela. Minha mãe segurando na minha orelha. E eu preferia 1000 vezes apanhar, levar uns tapas na bunda. Mas o que mais me pesava na hora era pedir desculpa pra tia Noêmia. Cheguei lá, tia Noêmia. A vergonha, o constrangimento. Nossa, muita vergonha. Daí, leva a borracha pra ela. Não vai levar a borracha. Então, perdi a borracha, passei a vergonha, só que nunca mais. Foi horrível, mas foi necessário, né? E a Bila mentiu. Mentia. Roubou Coisa a borracha. feia, Bila. E o inimigo só tava esperando. O espacinho pra poder entrar. O espacinho foi lá e foi sujando. Então, essa questão espiritual na vida da criança existe. Existe. Não é mito. Não, criança não é anjinho. A estultícia já nasce no coração da criança. Não é isso que a Bíblia fala? Porque a gente herda isso de Adão e Eva. Não, a estultícia já vem. Já viu criança que faz manha pra sair do berço? Não sabe nem falar? Olha só. Né? Isso aí já é uma criança que quer pôr o dedo na tomada. Isso. Vai lá, pai, não põe. Vai quietinho, põe. O meu pai resolveu isso facinho. Meu pai, ele pegou o meu dedo e deu um choquinho ali. Nunca mais. Nunca mais. Então, olha lá. Olha lá a outra cara da Bila. O que ela tá com essa cara aqui? Sabe, uma amiga convidou a Bila para ir na igreja, que ia ter um culto especial lá. Porque eu acho que os pais dela também não conheciam Jesus, né? E convidou a Bila para ir para a igreja. A Bila falou assim, eu vou para a igreja, mas eu vou chegar lá, eu vou aprontar todas, eu vou atrapalhar a tia da escolinha, eu vou brigar com todo mundo, eu vou bater em todo mundo. E ela foi preparada para aprontar. E o inimigo ali, só esperando. Só que quando ela chegou lá na salinha da igreja, as tias eram tão legais. As tias prepararam tantas coisas legais, tão amorosas, que ela começou a ficar sem graça. E uma das tias apresentou para ela uma historinha. Olha aqui, um material simples de EVA. Dá para ver assim? Olha lá. Um material simples de EVA, a tia contou essa historinha para Bila. Que quando a gente nasce, quando a gente não conhece Jesus, o nosso coração é sujo. E como está o coração da Bila? Nesse coração sujo tem a mentira, tem o engano, tem a brabeza, tem a birra. Mas a gente não precisa viver com esse coração sujo. Tem alguém que nos ama, que chegou ao ponto de se entregar por nós. E através do sangue de Jesus, que limpa os meus pecados, que me perdoa, deixa o meu coração limpo, branco como a neve. Tem até uma musiquinha que a gente canta com esse aqui, ó. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão limpo assim me tornou. E daí a Bila, ouvindo essa história, a Bila ficou envergonhada. Judá, olha a cara dela. Nossa. Meu Deus, o meu coração tá sujo. Dá pra ver que o coração dela tá sujo aqui, olha lá. Coração escuro. E a Bila ficou chateada, arrependida de tudo que ela estava fazendo. E agora, como que eu vou limpar meu coração? E ela ouviu que tinha alguém que podia limpar esse coração. E a tia pediu para ela fechar o olhinho e fazer uma oração. E a Bila fechou o olhinho. E olha a carinha dela de susto, né? Nossa, o meu coração tá sujo, e agora? Alguém se entregou por mim para limpar o meu coração. Então, agora eu vou orar. Eu vou orar e vou pedir para essa pessoa que a tia tá falando aí entrar no meu coração. E a Bila cantou essa musiquinha lá no coração dela. Senhor, meu coração era sujo, mas eu sei que o Senhor pode entrar aqui para deixar o meu coração limpo. E quando a Bila começou a orar, o mal, será que ele gostou disso? Acho que não, né? Eu vou pegar minhas coisas e não tem espaço para ele, não. Foi embora. Quando a Bila começou a orar, olha quem apareceu. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus apareceu. E a Bila convidou o Espírito Santo para entrar no coração dela. De uma maneira simples. Senhor,
Eu sei que o meu coração está sujo. Eu entendo que tudo que eu fiz foi errado. Mas o Senhor morreu por mim. E só o teu sangue pode me lavar. Então, Espírito Santo de Deus, venha e entra no meu coração. Muda a minha vida. Então, quando ela pediu isso com a boca dela, o Espírito Santo veio e... Olha o coração da Bila. Nossa, o coração dela tá ficando todo limpo. Olha o coração da Bila. O que aconteceu com o coração da Bila? Olha que legal. O Espírito Santo limpou o coração da Bila. E a Bíblia fala que ele está sempre por perto para cuidar da gente. Ele cuida até do nosso sono. Ele nos faz dormir seguros. Na Bíblia fala que ele pleiteia a nossa causa enquanto a gente dorme. Então não precisa ter medo nem na hora de dormir, porque ele não dorme, está ali cuidando da gente. E olha o coração da Bila. Tão limpo assim se tornou, e diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Olha, Jesus foi preparar um lar celestial pra gente. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Agora nós somos como uma plantinha, aguardando o momento de encontrar com Cristo. Enquanto Cristo não chega, o mal vai estar por perto, a gente não pode dar brecha. Muitas vezes a gente tem vontade de brigar, tem vontade de fazer manha, tem vontade de fazer birra, de mentir, ou pegar um brinquedo que a gente queria muito e não pode, ou ficar longe do amigo, mas o Espírito Santo está ali do lado, sempre para nos ajudar. E a partir do momento que a Bila aceitou o Espírito Santo, gente, olha a cara dela. Olha o sorrisão dela. A Bíblia fala que o coração alegre deixa o rosto mais bonito. Olha isso, agora sim a roupa dela combinou com ela. Então, essa é uma história, é uma atividade que marca muitas crianças, né? Sim. E assim tem muitas outras coisas. Tem material... Mostra aquele quadro que eu pedi pra você trazer. Material reciclado, ó, com placa de bolo. A gente tá com o nosso horário quase acabando. Apertando, mas então, pessoal, olha que legal isso aqui que eu achei. Isso aqui eu coloco um cabo de vassoura aqui, ó. Né? E daí a gente vai contar a história do Zaqueu, também que permitiu que o Senhor entrasse na casa dele. Então, olha aí. O coração do Zaqueu só pensava em dinheiro, prato de bolo, simples. O coração do Zaqueu só pensava em dinheiro, é um coração maldoso. Ele cobrava taxas impróprias, né? E um dia Zaqueu ouviu que uma pessoa muito importante ia passar lá na cidade dele, todo mundo correndo para ver Jesus. Zaqueu era um menino pequenininho, ele começou a querer ver, ir lá para frente para ver Jesus, as pessoas não gostavam dele, empurraram ele lá para trás. E ele pulando, querendo ver Jesus, não conseguia ver Jesus. E daí Zaqueu correu, e o que o Zaqueu fez? Olha lá, o Zaqueu subiu na árvore. Cadê? Deixa eu pegar a pecinha aqui. Eu montei uma engenhoca aqui atrás. Olha que legal. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Muito legal isso daí. Subiu na árvore para ver Jesus. Mas Jesus, ele vê todas as coisas. Na Bíblia diz que ele tem controle até de uma folha seca que cai da árvore. Será que ele não viu que Zaqueu subiu na árvore? Será que Deus já não sabia? Jesus não sabia que não conhecia o coração do Zaqueu? E Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Quando Jesus foi ao encontro de Zaqueu, as pessoas, nossa, como pode ir atrás desse cobrador de impostos? E daí Jesus falou, Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu vou passar a noite na sua casa. Olha. Uau, como assim? Vai passar a noite na casa de um cobrador de impostos? Que horror! Né? Mas era ele que estava precisando, o coração dele estava sujo. E chegou lá, a casa do Zaqueu era enorme, uma mansão, porque ele era muito rico. E daí o Zaqueu... Deixa eu ajeitar aqui. E daí o Zaqueu... Ele falou assim, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu vou devolver tudo que eu roubei. Olha só. Então, teve uma festa nessa casa. Mas a casa do coração do Zaqueu estava impecável. Olha lá como estava o coração do Zaqueu arrependido. Sabe por quê, Judá? Porque o coração do Zaqueu... Por quê, tia Rose? Porque olha quem que estava morando no coração do Zaqueu. Jesus entrou no coração do Zaqueu. Foi mais do que só passear lá na casa dele. Então isso fez toda a diferença na vida do Zaqueu e das pessoas que estavam por perto também. O que eu vejo, Rose, eu acho isso muito legal. Assim, o que eu vejo é que a gente tem que estar com o coração inclinado para querer ter essa preocupação do cuidado com a criança.
pra se dedicar em poder fazer. Isso. Você vê, você não tem tanta habilidade, como Artística você falou, nenhuma. artística, mas você vê coisas Nenhuma. simples. Aqui você tem uns potinhos. Esses potinhos é para trabalhar os sentimentos. Olha isso que legal. Um boneco. E daí eu fiz uma plaquinha com palitinho de churrasco. Gente, isso não tem dificuldade nenhuma. Cartolina. Pelo amor. Não digam palavras que fazem mal aos outros. E, dentro da boca do boneco, cadê? Eu fiz uma mão para ele aqui também, ó. A gente segura aqui, né? E daí vai falando das palavras que fazem mal aos outros. E ele começa a vomitar as palavras horríveis. E a gente vai trabalhando cada palavra que vai vomitando da palavra dele, da boca dele. Olha lá. O que pode ofender um amigo? Olha a roupa dele, a roupa dela, tirando sarro. Como que um cristão pode falar mal? Então não diga. O que você está vomitando coisas ruins da sua boca? Como que da mesma boca que fala que ama a Deus, fala mal do seu irmão, não ama o seu irmão? Né? Então isso, de um jeito, falando no coraçãozinho, a criança entende tudo. Tia Rose, uma pergunta importante sobre isso mesmo, pode continuar com ele. Quando a gente vê que a criança está fazendo alguma coisa que não é legal, você acha importante, por exemplo, os pais, eles falarem assim, olha, esse tipo de comportamento eu não aceito aqui em casa. Ou você acha que se ele colocar isso em Deus, ou não é parecido com o que Jesus faria, ou o Papai do Céu não gosta, você acha que isso é ruim? Isso. O só não aceito, para a criança vai ficar muito solto. Eu não aceito porque... Por causa de Deus, se coloque no lugar do seu amigo. Mas e o cuidado que o pai tem que ter, por exemplo, para não gerar de forma que a criança tenha medo de Deus? E como que ela constrói o temor a Deus? Nem medo de Deus e nem medo do pai, né? Porque é através do pai que a criança vai conhecer a Deus também. Então, amigo do filho. Amigo, não coleguinha. Pai é amigo de filho, não é coleguinha. Eu sou autoridade, eu mando e você tem que me respeitar porque é assim que Deus quer. Mas como que o pai ele consegue trazer de uma forma para a criança, ela tá fazendo aquela ação. Ó, para de fazer isso, porque isso o Papai do Céu não gosta. Você vai ter que ter um termômetro ali para ver até onde que precisa ser a sua correção. Se for o caso até de umas palmadinhas ou de um castigo, no caso da Elô. A Elô, ela preferia apanhar umas palmadinhas do que levar um castigo, por exemplo. Então, perder alguma coisa. Castigo com ela funcionava mais do que bater. Então, se for o caso, daí o pai vai ter que dosar isso aí. Então, é a sabedoria do Senhor também. Entendi. Né? Então, tem casos que precisa de correção, sim. Mas não tem. É importante que ela saiba que Deus não gosta. Não gosta do comportamento. Não gosta. E muitas Jesus vezes. não ensinou Vamos isso. ver o que está falando, o que fala na Bíblia isso. O João questionava, mãe, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, o professor falou não sei o que. Olha, seu professor pode falar isso, a ciência pode falar isso, mas a Bíblia fala isso. Agora você vai escolher o que você quer. Entendi. Tá? Então, a criança entende isso também. Esse outro aqui que eu trouxe, a gente vai trabalhar os sentimentos, também de uma maneira simples. Que é a inteligência emocional. Isso. Agora tá muito em alta, mas isso aqui eu já fiz antes, viu? Olha lá, pessoal. Isso eu já fiz antes, tá até estragadinho, já rasgadinho. E daí a gente trabalhou as emoções. O que acontece aqui, ó? As nossas emoções, elas são todas embaralhadas. Tem momento que fica tudo embaralhado ali, ó. E as emoções, quem que colocou as emoções em nós? Foi Deus que colocou as emoções em nós. Então, nós temos as nossas emoções. Jesus ficou bravo quando viu lá os cobradores de impostos e vendendo as coisas lá no templo. Ele ficou muito bravo, né? Jesus chorou, Jesus ficava alegre, né? Jesus se entristecia. A gente também tem esses sentimentos. Só, o que a gente faz com esses sentimentos? Né? Tem tempo na nossa vida, até a gente adulto mesmo, que nossos sentimentos estão assim, ó, todos embaralhados. Né? Uma vez foi muito legal para eu trabalhar raiva. Peguei uma lata de Coca-Cola quente. Eu levei para a igreja. E fui trabalhando a raiva. Quando você tá com raiva, a lata fechada. A lata tá fechada. E não sei o que, e falando da raiva, e as crianças não entendendo nada porque daquela Coca-Cola. E daí
A raiva, quando está lá dentro, não é pecado. O que você vai fazer com a raiva depois que é pecado. Então, se você for lidar com a raiva sem estar com Cristo, sem ter essa mente de Cristo e sem ter o controle, daí eu abri a lata de Coca-Cola quente, chacoalhada, espirrou por tudo. Nossa, que legal. Então, depois que espalhou, não tem mais o que fazer. Então, vamos deixar a raiva sentar, orar, para depois abrir ali para ver o que tem lá dentro. E as nossas emoções, elas são dadas por Deus, elas só precisam estar nos lugares certos. Né? Quando a gente organiza as nossas emoções, Deus nos ajuda a controlar isso aí. Também é uma maneira bem legal. Que legal. Né? A importância da família. Ó, uma luvinha aqui, que eu costurei com agulha mesmo, não passei nem na... Só fez o molde da mão? Na minha mão mesmo, fiz o molde, ó. Costurei um pontinho. Aí e aqui é um louvor. Velcro. Um louvor, né? Pôr o velcro, essa aqui tá sem o velcro. Daí aquele louvorzinho assim, na família está Jesus, é feliz o lar. Como o lar é feliz? Quantas crianças que vê lá briga de pai, de mãe? Sim. Já aconteceu de dentro da igreja. Os meus pais estão aqui na igreja, mas brigam lá em casa. Então você vai falar pro seu pai e pra sua mãe, o Deus que vocês estão me falando, eu não tô vendo. Por isso da importância dos pais terem um coração sarado, porque isso vai alcançar o coração das crianças. Porque a criança vê, Dimas, não adianta os pais estando lá na igreja e os pais começam a brigar em casa, na frente das crianças. As coisas dá para fazer na conversa, mas tem discussão na frente das crianças. Por mais que você ache que a criança não tá vendo, vê. E chega lá na salinha, eles contam tudo pra gente também, viu? Vamos orar pelo papai e mamãe. Contam tudo pra gente. Então, se na família está Jesus, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. É feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Nunca mais vai esquecer disso. Né? Muitas vezes, nas minhas angústias, nos meus medos, o Espírito Santo me traz à memória a musiquinha que eu aprendi quando era criança. Né? Louvores que eu aprendi quando era criança. Eu acho também a importância de incentivar a criança a orar e conversar com o Papai do Céu. Conversar, mas não como se fosse uma coisa de o Papai do Céu tá aqui. Inaalcançável, ele inatingível, é seu, né? Ele é pertinho. Né? Entendi. É um socorro bem presente. E tia Rose, agora a gente tá chegando no final. Eu não queria que acabasse, tio Dimas. Ô, Tiagão, por que você faz isso com a gente, hein? Já tá terminando. Tia Rose, nessa câmera aqui, que recado você quer deixar pros papais, pras mamães, pros professores e também pras crianças? É como você deixa o Papai do Céu te usar. Deixar o Senhor usar. Né? Primeiro, nós temos que nos consagrar. Nós temos que tomar posição diante do Senhor. A partir do momento que a gente, pai e mãe, tome posição, Senhor, eu quero ver o Deus que eu ouvi falar a vida inteira. E tomar posição nem sempre é fácil. Mas a partir do momento que a gente toma posição, Deus nos ajuda, Deus nos coloca em situações que Ele está cuidando, que Ele está amparando e nos dando estratégia, nos dando discernimento. E a gente tem que se dispor em estudar a palavra, em conhecer, em saber, em tomar posse dos versículos, das promessas que Deus colocou para as nossas vidas. Os nossos filhos são heranças benditas do Senhor. E nós temos que batalhar pela vida deles. Uma vez eu recebi uma mensagem do Senhor, né? Uma senhora estava na igreja e me chamou, e eu preocupada, né, com uma determinada situação que nós estávamos passando, preocupada com os meus filhos, e essa senhora bateu no meu ombro: olha, Rose nada, ela nem me conhecia. Deus mandou um versículo para você, e está em Isaías 54:13. Esse versículo diz assim: e todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, grande é a paz dos seus filhos. E a partir desse dia, eu comecei a orar
todos os dias, com o nome dos meus filhos nos versículos. Tomar posse das promessas do Senhor para a vida dos meus filhos. Então, a Heloísa é ensinada do Senhor, grande a paz da Heloísa. O João é ensinada do Senhor, grande a paz do João. A Dani é ensinada do Senhor, grande a paz da Dani. A da Alice. E hoje eu estendi as estacas da minha tenda. As crianças do ministério infantil são ensinadas do Senhor. São os meus filhos. Senhor, o Senhor prometeu que os meus filhos seriam ensinados do Senhor. Essas crianças são extensão da minha casa. Olha. Então, pelas crianças do ministério da nossa igreja, são ensinados do Senhor. Grande a paz dessas crianças. O Senhor bloqueia a mente dos meus filhos para as coisas que vêm desse mundo. Os meus filhos, eu digo os meus filhos todos. Os meus filhos de casa e os meus filhos da igreja. Então os pais, eles têm que ter estratégia para poder orar. De oração. Eles têm que discernir a questão do mundo espiritual. Primeiro, também. posição. É tudo intencional. É cansativo. Mas depois isso vai fazendo parte do dia a dia. É intencional. É intencional. Então, diante do Senhor, meus filhos são ensinados, bloqueia a mente dos meus filhos para as coisas que não vêm de ti e abra as coisas para a mente dos meus filhos para as coisas que vêm do Senhor. Rose, eu acho que uma frase que eu até tinha colocado, que eu acho que é uma das mais importantes, assim, se os pais não cuidarem do coração dos filhos, sem cuidado não vai semear, ficar. alguém vai semear. Sem semear não vai ficar. Então, você tem que ter esse entendimento de que é preciso que você cuide e semeie. Isso. Você tá. Senão o mundo ele vai fazer isso. E Satanás ele tá ali ao derredor e ele vai fazer. Essa imagem da terrinha é exatamente isso. O terreninho tá ali. O que você vai querer colher? Flor ou erva daninha ou espinhos? A semente é você quem vai colocar. Se você não colocar a semente que você quer pôr, que é a semente que Deus colocou nas suas mãos para pôr, outra pessoa ou de outro lugar vai colocar. E depois que essa planta estiver crescendo, não tem mais o que fazer. Tá? É muito sofrimento. Tia Rose, obrigado, viu? Um beijão pra você. Ah, peraí, Imagina. tio Dimas. Você trouxe o presente dela? Você não esqueceu, Eba! né? Tem presente. Todo convidado que vem aqui tem presente. Pega aqui pra ela, vai, tio Dimas. Tia Rose, todo convidado ganha Ê, que delícia! um boneco do Obrigada. Judá. Ai, que lindo. E aliás, esse boneco, atrás Ei, dele, Judá, vou levar você pra casa. atrás dele tem um zíper, onde os pais podem acessar o celular depois. A calça dele tá caindo, tia Ei, Rose. deixa eu levantar a calça dele. Ô, bumbum do Judá. Atrás dele tem um zíper, onde os pais podem abrir, eles podem colocar o acessar o celular. aplicativo da Turma do Judá, pelo site, Ah, e colocar que o legal, celular põe ali aqui. e colocar para as crianças ouvirem as histórias do Judá. Que legal. Ei, obrigada. Espero que você goste. Obrigada. Obrigada. Uau. Uma necessária de transformando necessaire. corações. Que Deus nos ajude a transformar corações. Todos nós precisamos Uau, uma da caneca do Judá. Que lindo. Ó, O livro do Transformando. Muito lindo, obrigada. E esse outro livro é sobre criação de filhos. Ah, que lindo. Isso é legal. É. Muito bom. E A máscara para dormir. tapa-olho. Adivinha só por que você ganhou a máscara? Porque não pode sair daqui sem escolher uma almofada. Ê, Pode delícia! Vamos escolher uma almofada do Judá, aquela que tem Jesus, com as ovelhinhas de Judá. Essa aqui? Isso. É a Naninha. Como é que é o nome das ovelhinhas? Nino e Nina. Nino e Nina. Tem essa aqui de cima? Que eles são? Isso, pode ser essa aí. Nino e a Explica Nina. para eles o que é o arco-íris, que as pessoas podem se confundir, mas existe um sinal na palavra de Deus. É uma aliança, né? Uma aliança, uma né? aliança de Deus com Noé. Com Noé. Isso. O arco-íris é um símbolo maravilhoso, né? Uma O mundo ele pode até querer trazer confusão. Outras coisas, trazer outros entendimentos para o arco-íris. Mas faz parte da natureza, é o que Deus colocou no céu como sinal de aliança. Que Deus nunca mais faria o que ele fez lá, de encher a terra de água e na época do dilúvio. Então foi uma aliança, é um sinal de uma aliança que ele fez com Noé. Então quando a gente olha o arco-íris, Deus colocou o arco-íris lá. Hoje já tem explicação científica para isso, mas é Sério? Deus que dá oportunidade para que haja essa reação científica lá. Nossa, que legal. Então é Deus que dá oportunidade para que haja essa reação científica. Então é uma aliança, é um sinal que Deus colocou no céu. Que legal.
E é muito lindo o arco-íris, porque foi demais. Deus que fez. Tia Rose, um beijo, obrigado. Tia Rose, adorei ter você aqui. Obrigada. Se eu te convidar de novo, você vem? Venho sim, com certeza. Turma, obrigado Contar porque mais você ficou aqui histórias. com a gente. E, ó, próximo programa a gente vai falar sobre inteligência emocional. Tá demais. Você não pode perder. E já deixa aqui nos comentários o seu nome, de onde você tá assistindo a gente e também a sua pergunta que você quer fazer aqui pra gente. Ah, tia Rose, se eles quiserem mandar alguma pergunta pra você sobre ministério infantil, criação de filhos, o teu entendimento sobre alguma situação, eles podem mandar e depois a gente grava vídeo e manda pra eles? Sim, pode ser. Pode ser. Manda, a gente grava o vídeo e envia as respostas, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal. Turma, obrigado. Um grande beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Corta. Nossa, tio Dimas, como foi legal o programa, hein? Nossa, ajudar, que programa gostoso da gente fazer, né? Turma, ó, quero deixar aqui um convite mega especial pra você que assistiu a gente. Acessa lá o nosso site turmadojudá.com.br, porque lá tem um montão de história legal. Você também pode ouvir as histórias da Turma do Judá e o Nanando com Jesus para colocar as histórias para criança dormir. Então, não perde tempo, acessa lá, você é nosso convidado e por lá você também pode mandar pergunta aqui pro programa, tá bom? Um grande beijo, turma. Esperamos por vocês. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu, foi muito bom. JudáCast.